Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Então a nossa revisão hoje vai ser um pouco dos gases perfeitos, tá? Ou gases ideais, tá? Você pode chamar de gases ideais ou gases perfeitos, tudo a mesma coisa. Então vamos lá. O que eu classifico? Como que eu classifico um gás perfeito, um gás ideal? Então, para um gás ser considerado um gás perfeito, ele tem que ter um volume desprezível, precisa existir um constante movimento aleatório e em movimento retiliniforme, tá? Esses gases eles podem interagir apenas com colisões, não pode existir ali forças entre eles, né, de outro tipo além das colisões. E isso aqui é importante, tá? O que é o mais importante, esses gases precisam estar em temperaturas extremamente altas e em baixas pressões. Então, quando o gás está em alta temperatura e baixa pressão, todas as leis da física que nós estudamos aqui provavelmente serão aplicadas a esses gases. Tudo bem? Bom, um assunto muito importante que vocês já viram lá na química que nós vamos usar aqui é o número de Avogadro. Então, esse número de Avogadro, ele falou que um mol de qualquer coisa vai ter esse valor aqui de coisas. Então, se você emprega isso a moléculas, então 1 mol de moléculas vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. É isso que tem. Então, 1 mol de molécula vai ter essa quantidade de moléculas. Tá? Então, 1 mol de bananas vai ter essa quantidade de bananas. 1 mol de canetas vai ter essa quantidade aqui de canetas. Tá? Então, 1 mol de qualquer coisa vai ter esse valor aqui de qualquer coisa. Normalmente eu vou falar assim, N0 é o número de Avogadro que representa esse número, tá? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Como que eu calculo o mol? Quantos mols eu terei? Teria 1 mol, 2 mol? Quanto? Como que eu faço isso? Então, 1 mol é a matéria, quantidade de matéria, né? A massa ali do gás, dividido pela massa molar. Onde que eu encontro essa massa molar? Lá está a tabela periódica. Você vai lá na tabela periódica para consultar essa massa molar de um elemento químico de uma substância. Tá? Ou eu posso calcular também esse número de mols através do número de elementos. Então, N é a quantidade de elementos que tem e N0 é o número de Avogadro. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos começar então o estudo dos nossos gases. O primeiro estudo que nós vamos ver é a lei de Boyle-Mariotte. O que é a lei de Boyle-Mariotte? O que esses dois cientistas fizeram? Eles fizeram uma experiência em que eles consideraram uma transformação isotérmica. Preste atenção, isso é muito importante. Sempre quando essa palavra aparecer isotérmica, significa o quê? Iso é o mesmo, térmica de temperatura. Então, é uma transformação que a temperatura sempre permanece constante no meu experimento. Ela não vai mudar, tá? A conclusão que ele chegou é que, então, a temperatura é a mesma, a temperatura não muda, então é uma grandeza que ele pode jogar fora. E aí, as grandezas de estado ficaram apenas P de pressão e V de volume. Ele chegou à conclusão que P é uma grandeza inversamente proporcional ao volume. Então, se eu tenho esse recipiente aqui, 1, e o recipiente 2, ele chegou à conclusão que o produto P vezes V de um recipiente é igual a P vezes V do outro recipiente. Mas isso só vai acontecer se a temperatura permanecer constante. Então tem que memorizar isso. Quando a temperatura é constante, o produto PV de um recipiente é igual ao produto PV do outro recipiente. Você poderia chegar aqui e falar, né? P3 é igual a V3, que é igual a P4 V4. Tá? Por que você pode afirmar isso? Porque é uma transformação isotérmica, tá? Bom, eu preciso determinar o gráfico dessa lei. Então, o gráfico dessa lei, P vezes V, vai ser esse gráfico assim, esse daqui, uma isoterma, tá? Então, sempre quando aparecer essa isoterma, significa que a temperatura é constante e é uma transformação, então, isotérmica. Se você faz o gráfico P versus T, eu tenho uma reta constante na vertical, tá? V vezes T também é a mesma reta constante. Por quê? Porque a temperatura não muda, a temperatura é sempre a mesma. Outra lei importante é a lei de Charles. Então, agora, o que o Charles fez?
Ele fez diferente do Boyle. Agora, quem é constante? A pressão. Então, sempre que vocês encontrarem essa expressão aqui, ó, transformação isobárica, significa que a pressão é constante. Então, volume é uma grandeza diretamente proporcional à temperatura. Então, eu jogo aqui, ó, esse cara para o outro lado, fica assim, ó. V dividido por T em um recipiente é igual a V dividido por T no outro recipiente. Isso só vai acontecer quando a transformação for isobárica. Tá? V dividido por T no recipiente é igual a V dividido por T no outro recipiente. Gráfico dessa lei, uma reta. Tá? Então, vai ser uma reta crescente quando tem V versus T. Quando tem P versus V, eu tenho uma reta constante em relação à pressão, porque é uma transformação isobárica. P versus T também é constante em relação à pressão. A última lei aqui é a lei de Gay-Lussac. O que o Gay-Lussac fez? Bom, eu já tinha temperatura constante, eu já tinha pressão constante. O Gay-Lussac fez uma transformação isocórica. A transformação isocórica é o volume que permanece constante. Essa transformação isocórica, também chamada de isovolumétrica, isométrica, é tudo a mesma coisa, tá? Volume constante. Então, ele chegou à conclusão que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Se você pegar a pressão dividida pela temperatura em um recipiente, vai ser exatamente igual à pressão dividida pela temperatura no outro recipiente. Isso é válido para uma transformação em que o volume permanece constante, isocórica. Qual é o gráfico dessa lei? P versus T também é uma reta crescente. P versus V é uma reta constante em relação ao volume. P versus T é uma reta constante em relação ao volume. Tá? Bom, depois os cientistas pegaram as três leis e juntaram. Quando eles juntaram, eles criaram a equação dos gases perfeitos. Então, qual é a equação dos gases perfeitos? É a equação que une as três leis. A lei de Boyle, Mariotti, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. Ficou essa equação aqui, ó. P vezes V dividido por T no primeiro recipiente é igual a P vezes V dividido por T no segundo recipiente. Ou você pode fazer assim, ó. PVT, as pessoas memorizam assim, ó. PVT é igual a pó-votó. Isso. PVT é igual a pó-votó. Esse daqui, ó, eu não tenho índice nenhum, então se refere ao estado final. Então, o estado final de um gás perfeito é igual ao estado inicial desse gás perfeito. PVT é igual a pó-votó. Aqui é só um índice, né? Se você quiser colocar 1 e 2, pode colocar. Se você colocar A e B, pode colocar. Tanto faz, tá? Outra equação importante em relação à quantidade do número de mols é a equação de Clapeyron. Então, o Clapeyron pegou essa lei dos gases perfeitos e acrescentou aqui o número de mols. Então, ficou assim, ó, PV é igual a nRT. PV é igual a nRT. P de pressão, V de volume, N é o número de mols, R é a constante universal dos gases perfeitos e T a temperatura absoluta, tá? No SI. Essa constante, ó, você pode usar dois valores para essa constante. Essa constante pode ser 0,082 atmosfera, né, ATM vezes litro mol Kelvin, ou 8,31 joule por mol Kelvin. Tá? Então presta atenção. Você vai usar esse primeiro valor se o volume que você estiver trabalhando tiver o quê? Em litros. Se você está trabalhando com unidades que não estão no SI, então só quem está no SI é o mol Kelvin. Tá? Se você tiver, ó, ATM, a pressão atmosférica, ela não está no SI, o volume não está no SI. Então você vai usar esse valor aqui, 0,082. Agora, se todas as unidades estiverem no SI, significa que você vai usar o 8,31. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.